Olá, seres de luz, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gui, você está aqui no Tarô Nosso de Cada Dia. Esse aqui é um segundo vídeo que eu estou fazendo sobre uma série que eu comecei a assistir na Netflix, que é Vida Após a Morte. É um documentário em formato de série que está abordando esse tema. E por que eu estou falando disso? Porque, primeiro, esse documentário me cativou muito, estou gostando muito dele, não estou sendo pago, mas Netflix, tamo aí se você quiser. E para quem está estudando espiritualidade, para quem está estudando o esoterismo, para quem está estudando essas questões ocultas e místicas da vida, se você assistir essa série com os olhos atentos e com os ouvidos atentos também, você vai captar algumas coisas interessantes ali. O primeiro episódio da série que eu assisti fala sobre experiências de quase morte. Existem muitas experiências dessa, porque todo dia tem gente morrendo. Imagina quanta gente não parte desse planeta todos os dias, né? E também é natural a gente pensar que tem muita gente quase morrendo e voltando também. E muitas dessas pessoas, não todas, mas muitas delas trazem experiências, trazem relatos. São relatos interessantíssimos. Então não vou dar muito spoiler, vai lá assistir. Ou assistir o último vídeo que eu publiquei aqui, que eu vou deixar aqui em cima. Que eu vou comentar um pouquinho sobre isso, mas sem muitos spoilers também. E aqui vamos falar um pouquinho sobre o segundo episódio dessa série. Eu não vou falar sobre ela toda, provavelmente, mas como eu gostei muito desses pontos, eu também comecei a enxergar uma relaçãozinha ou outra com a filosofia do tarô, inclusive, então achei interessante trazer esse assunto. Diz aí se você gosta disso, de assuntos diferentes aqui no canal. Deixa um comentário dizendo o que você está achando disso, beleza? O segundo episódio dessa série fala sobre médiums, fala sobre a comunicação entre o nosso plano, o plano físico, e o outro plano, ou os outros planos que existem, né? É interessante até a gente pensar que, por exemplo, quando a gente fala que o tarô é um oráculo, na verdade, lá nos tempos antigos, lá nas culturas antigas, lá na antiga Grécia, por exemplo, existiam sim as ferramentas oraculares, que nem existem hoje, mas também existiam médiums que eram chamados de oráculo. Então, por exemplo, o oráculo de Delfos era uma bruxa, provavelmente uma médium, e ela conseguia, através de um transe, entrar em contato com a sabedoria que existe nos outros reinos, né, nos reinos superiores, e ela trazia essas mensagens, muitas vezes através de enigmas, através de palavras enigmáticas, né, mas ela, num transe, ela acessava o outro nível e trazia essa comunicação para cá. Se a gente for parar para pensar, muitas vezes a gente usa o oráculo dessa forma também. Principalmente se você tem o hábito de fazer uma meditação antes de se consultar no oráculo, antes de se consultar no tarô. Se você tem uma mediunidade mais aflorada, por exemplo, também. Quando você está se consultando ali, você está realizando esse contato mediúnico. Você está entrando em contato com realidades mais sutis, por exemplo, né? Enfim, por que eu estou falando disso? Porque esse segundo episódio, ele fala sobre os médiums. E uma coisa que eu achei interessante é que lá nesses outros países onde esse documentário foi gravado, os médiums eles trabalham de uma forma um pouquinho diferente do que aquilo que eu, na minha experiência aqui no Brasil, tive com os médiums, né? Qual foi a minha experiência, que é muito limitada, muito pouca, mas qual foi a minha experiência? Indo em giras de Umbanda e vendo o médium se incorporar ali e eu conversar com a entidade através do médium, ou uma segunda opção, que é no centro kardecista. Só que no centro kardecista eu nunca tive a oportunidade, eu nunca consegui estar numa sessão mediúnica ali para observar, né, para absorver, observar, aprender, enfim. Não estou dizendo que aqui no Brasil são as únicas formas de trabalho mediúnico que existem. Não entenda isso, por favor. São as duas únicas formas que eu tive contato. As duas únicas formas que eu sei que existem. Então não estou dizendo que são as únicas formas que existem. Mas é o que eu tive contato aqui. E nesses outros lugares existem outras formas de se trabalhar isso. Existem outras organizações e outras religiões diferentes das nossas aqui que trabalham com a mediunidade. Isso eu achei bem interessante, né? E uma das formas que me chamou a atenção existir o encontro ali das pessoas que vão querer se consultar, que inclusive eles chamam de consulentes, achei interessante isso. Existe um encontro lá,
né? O médium ele organiza esse encontro de, sei lá, de 20, 30, 40 pessoas, depende do tamanho do espaço, depende do tamanho da organização, enfim. E o médium, ele inicia o trabalho dele e nesse momento me pareceu muito que ele estava lendo um oráculo. Ele não estava com nenhuma ferramenta oracular, nenhum baralho, nem nada disso, mas ele tinha uma hora que falava: alguém aqui conhece um José? Aí pronto, alguém levantava a mão. E ele começava a falar e falar e falar e falar coisas que o José, que o José espiritual provavelmente estava falando para ele para se comunicar ali com o familiar, né? E em alguns casos era uma comunicação mais direta, com palavras, em outros casos o médium relatava, nas entrevistas depois, que muitos espíritos eles mostram coisas, em vez de dizer, eles mostram coisas, mostram acontecimentos, mostram sentimentos. E aí o próprio médium fala que ele precisa interpretar aquilo muitas vezes. Isso eu achei interessante, é quase como você abrir ali uma sequência de imagens do tarô e você tem que interpretar isso de alguma forma, né? Então isso é uma coisa que eu achei interessante também desse segundo episódio. E achei interessante ver como existem outras formas de acontecer um trabalho mediúnico também. Não necessariamente atrelado a uma organização religiosa. Existem outros tipos de organizações que trabalham com isso também, para a luz, para o crescimento, né? Então, bem interessante. No outro ponto desse episódio, mostra o que eles chamam de médium de cura, que a gente encontra aqui também, né? É uma coisa normal de se encontrar aqui, que é o médium que ele vai incorporar, e o espírito que está incorporando ali, muitas vezes é o espírito de um curandeiro, ou de um médico, enfim, né? E o médium incorporado, a entidade incorporada ali no médium que vai trabalhar com trabalhos de cura. Um dos casos que ele mostra nesse episódio é de uma cura que ela estava se somatizando no corpo físico, porém a origem era um trauma emocional. Um trauma emocional, um bloqueio emocional muito forte, e aquilo estava tão cristalizado dentro da pessoa que chegou no ponto de se somatizar no corpo físico da pessoa através de tremedeira, através de perda do... me faltou a palavra agora. Perda de controle da mão, do corpo, sabe? Imagina a quantidade de energia que está presa e densa aqui dentro de você, provavelmente no chakra cardíaco, que está chegando no ponto assim, de consumir tanta energia do seu corpo que o seu corpo deixa de funcionar, por exemplo, né? E a partir daí começa a surgir doenças, sintomas, enfim, né? E uma das curas que esse episódio mostrou é sobre isso. E o trabalho espiritual, assim, você mostra a pessoa se desprendendo dessas dores, a pessoa chorando essas dores para fora, se desprendendo dela, e no final da sessão ali a pessoa ela não está mais tremendo, não está mais com aqueles sintomas no corpo, né? Então, ao mesmo tempo é um trabalho espiritual, mas é quase como também um trabalho psicológico também. Tudo está interligado também, né? Mas enfim, é um ponto que eu achei interessantíssimo também desse episódio. E aí esse episódio que eu parei, começou a entrar no assunto dos médiums físicos, que são aqueles médiums cujo trabalho mediúnico faz acontecer coisas mesmo na sala, sabe? Faz aparecer a materialização de pessoas, a materialização de espíritos, materialização de objetos. Isso é uma coisa que a gente tem bastante relato disso no espiritismo kardecista, mas principalmente lá atrás, assim, muito tempo atrás, sabe? Hoje em dia, esse tipo de mediunidade, esse tipo de trabalho é muito raro. Eu ficava tentando entender por quê, né? Hoje em dia que a gente tem tantas câmeras disponíveis, é muito mais fácil a gente comprovar, através de uma mediunidade dessa, comprovar que existe a espiritualidade, que existe. Por que que hoje, que é tão mais fácil, esses trabalhos são tão mais raros? Mas, por exemplo, se você pesquisar na internet, você encontra fotos do Chico Xavier. Se você procurar na internet, você encontra fotos do Chico Xavier, por exemplo, né, em sessões mediúnicas dessas, por exemplo. Então, é fácil você encontrar registros. O próprio episódio alerta para o fato de que também existiu muita gente forjando esses registros, forjando essas coisas no passado, né? Sempre tem os trambiqueiros da vida. E esses trambiqueiros atrapalham muito a credibilidade de quem está trabalhando sério. Mas enfim, né? Por que hoje em dia é tão raro? Eu ficava me perguntando isso. E nesse episódio a médium fala que é um processo doloroso. Para manifestar alguma coisa assim visível para todo mundo, a energia
para gerar aquilo está vindo do médium, do corpo do médium, né? Eles chamam de ectoplasma, aquele fluido que sai assim de todos os orifícios. Esse fluido, a espiritualidade consegue moldar ele, modelar ele, enfim, mas é um processo doloroso para o médium, é uma coisa arriscada, é uma coisa perigosa, segundo a médium que estava comentando sobre isso lá no episódio. Mas, enfim, eu achei interessantíssimo também eles comentarem sobre isso, porque já vi muitas fotos dessas antigas no passado, dessas manifestações físicas dentro de uma sessão mediúnica, e na minha fase mais cética, eu ficava me perguntando, será que isso acontece mesmo? Depois que eu aceitei, que eu passei por um processo de torre, e aí o paradigma materialista caiu na minha vida, eu realmente me abri ali para a espiritualidade, aí eu falei, tá, deve ser possível sim, mas por que hoje em dia isso não é tão raro assim, sabe? Enfim, é um assunto que eu achei interessantíssimo que esse episódio aborda também. E esse episódio, aonde eu parei, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, um ganchinho para o próximo episódio, onde parece que eles gravaram e parece que vai rolar sim ali uma gravação de uma experiência dessas hoje em dia, né? Se vai rolar mesmo ou não, não sei, porque eu ainda estou assistindo. Tomara que sim. Mas, enfim, eu achei interessante trazer essas questões. Fui criando algumas relações com o tarô também, né, conforme fui assistindo esse episódio. Por exemplo, o próprio arcano da sacerdotisa, que trabalha com aquilo que é oculto, com aquilo que é escondido. Muitos oráculos do passado, e agora eu estou falando da pessoa oráculo, não das ferramentas oraculares, né, da pessoa oráculo do passado, eram sacerdotisas, eram bruxas, né, que tinham esse contato com o místico, com o espiritual, e muitas dessas bruxas no passado conseguiam fazer acontecer coisas, conseguiam fazer coisas se materializarem, né? Na própria literatura da teosofia, eu não li muitos livros da teosofia, mas alguns que eu li, a própria Helena Blavatsky escrevendo lá, ela relatando essas sessões espíritas que ela participou e que ela testemunhou desses eventos de materialização, essas coisas. Então, existe texto sobre isso, muita literatura sobre isso, né? E é um assunto que eu acho bem interessante. Enfim, gente, estava aqui pensando será que eu falo sobre mais alguma coisa, mas acho que por esse vídeo é só isso mesmo. Você está gostando da gente estar abordando um assunto um pouquinho diferente aqui no canal, sempre ligado ao esoterismo, eu vou estar sempre criando alguma ponte ali com o tarô. Diz aí se você achou interessante, né? Porque espiritualidade, vida após a morte, é um assunto interessante pra gente que está lidando aqui com oráculo, com tarô. Eu acho que aparentemente está sendo um documentário que tem bastante a agregar para nós que estamos estudando isso. Então eu queria deixar essa sugestão aqui para vocês. Diz aí se você quer que eu comente mais sobre próximos episódios desse documentário. Lembrando, gente, que eu tenho um curso de tarô, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu também faço atendimento particular de tarô. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu curtir. A gente se vê numa próxima. Um beijo, até mais!